Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o Francisco da 3RA Intercâmbio. Olá, eu sou Maria da English for Canada, escola do IELTS. É isso aí, a famosa Maria Alfaro, não é isso, minha querida Maria? Bem, pessoal, há muitos anos atrás, né, eu encontrei a Maria, nós fomos conversar, ela veio me explicar que ela era professora de inglês e tudo mais. Eu sempre, assim, a gente sempre teve muito cuidado quando a gente vai indicar alguém. E foi um prazer conhecer ela, né, saber o tanto do histórico dela. Ela já deu bastante aulas aqui no Canadá, tem uma formação grande aqui no Canadá, formada pela UBC, né, Maria, com pós-graduação e tudo mais, assim. E foi um prazer muito grande. Eu falei, olha, essa pessoa é realmente alguém que eu posso indicar, né, ajudar os meus alunos a melhorar esse inglês, né, principalmente aqueles que estão lá no Brasil, né, Maria, para estudar o inglês, melhorar, para tentar um IELTS, entrar numa faculdade, ou até mesmo uma imigração e tudo mais. É um prazer ter ela aqui comigo, né? Ela fala um português Sim, obrigada. Muito melhor do que o meu inglês, eu diria. Bom, eu morei 8 anos no Brasil, então eu falo português sim, com sotaque, mas dá para entender. Com certeza. Então, assim, pessoal, hoje, né, na nossa convidada de honra aqui, a gente vai falar, né, sobre o IELTS, né, que é um teste super importante para quem pensa em Canadá, né? Muitas vezes, né, Maria, quando eu estou fazendo consultoria com um cliente, eu falo assim para ele, olha, a maioria dos colleges aqui, as universidades, aceitam o TOEFL e o IELTS, né? Sim. Mas eu costumo dizer, se você puder, dá preferência ao IELTS, porque o IELTS, ele é aceito pela imigração canadense. A gente vai explicar um pouquinho isso, né? O IELTS da imigração e da faculdade, né? São um pouquinho diferentes, mas eles são muito parecidos. Então, quando você estuda para o IELTS, você estuda para duas coisas. Já está encaminhado. Exatamente. Quando você estuda para o TOEFL, não necessariamente, né? Sim. Legal? Vamos começar? Então, vamos colocar os slides, os belos slides aqui da nossa querida Maria, e vamos começar. E depois, fiquem à vontade para enviar as perguntas de vocês. A gente está recebendo as perguntas ali e a gente vai conversar, né, e tirar todas as dúvidas possíveis durante esse tempo, tá legal? São todos seus, minha querida Maria. Alright, vamos começar. Isso aqui é para você passar o next ali depois. Ok, então, meu nome é Maria, eu sou canadense de Vancouver, porém morei... Você vê que ela é de Vancouver mesmo, né? Ela não fala Vancouver, ela fala Vancouver. Mas eu morei no querido Rio de Janeiro por muitos anos, e eu te conheci até antes que eu fui para o Brasil, mas muito tempo atrás. Eu dou aula do IELTS há muitos anos já, então... Estou aqui para tirar as suas dúvidas. Vamos começar. Para que serve o IELTS? Tá? O IELTS é uma prova de proficiência de inglês e pode ser usado ou para aplicar para um college, que seria uma instituição de educação no Canadá, uma universidade, ou por fins de imigração. Tá? Tem duas versões da prova aqui. Tá. Muita gente pergunta qual IELTS você tem que fazer. Se você tiver aplicando para algum processo de imigração, que seja Express Entry, algum programa de província, está sendo recebido ajuda pela Celina, da IMI Canadá, tem que fazer o General Training IELTS, tá? É um pouquinho diferente do Academic Training, mas tem algumas diferenças. Agora, se estiver aplicando para um college, se é o seu objetivo, talvez com o Francisco aqui, da 3RA, seria o Academic Training IELTS. Como o Francisco mencionou, alguns colleges também aceitam o TOEFL, que é outra prova de proficiência de inglês. Como o formato é super diferente que o IELTS, e a maioria dos clientes, né, precisam realmente, futuramente, aplicar para o Immigration, sugiro fazer já o IELTS, porque, como você mencionou, a pessoa já está encaminhada, não tem que aprender duas provas totalmente diferentes. Porque essas provas, eu costumo até dizer, Maria, não é como você fazer uma prova de direção. Não é só saber dirigir, você tem que saber fazer a prova também, né? Então, assim, se você aprende, né, a Maria vai explicar aí melhor do que eu, né, como é que é a diferença dos formatos das provas, mas elas são muito parecidas, né, Maria? Sim. Então, assim, quando você estuda para uma coisa, você está estudando para outra, né? Uhum. Agora tem uma novidade, também tem o IELTS, né? Computer Delivered. Computer Delivered, que você faz no computador. Sim. Eu não conheço isso aí, depois eu vou pedir você explicar aí como é que... Ele é parecido com o TOEFL ou não? Ele é parecido com o IELTS mesmo? Não, o formato é exatamente igual, tá? Igual qual? O IELTS? O IELTS no computador, a parte do speaking vai ser... eu vou até te mostrar um slide depois sobre isso. O speaking é igual, vai ser sempre com o examinador, que eu acho maravilhoso, porque é uma coisa mais natural. Olha, eu já fiz, Maria,
o IELTS, eu já fiz o CELPIP, CELPIP, tá? Uma parte que eu não gostei do CELPIP, né? Porque o CELPIP, pessoal, é uma outra prova que essa não é aceita para as faculdades, para o college, mas é aceita para a imigração. Então, você tem duas provas que são aceitas, uma para cada coisa, que é o TOEFL e o CELPIP, e você tem o IELTS, que serve para as duas, apesar de um pouco diferente, mas serve as duas. É o miolinho ali do conjunto, vamos botar aí, é o IELTS, né? Então, assim, eu fiz o CELPIP e eu achei o speaking horrível. É bem diferente. Eu achei, porque assim, eles colocam uma fotografia e você tem que ficar falando sobre aquela fotografia na frente de um computador. Sim. Então, assim, eu já estou há anos aqui no Canadá, de 12 eu tirei 6. Sim. Eu falei, cara, não tinha mais o que falar daquela foto e tal. Além disso, você está numa sala com muitos candidatos falando, então às vezes atrapalha o seu pensamento. Eles te dão 30 segundos para ver uma pergunta, pensar nas ideias, responder com 90 segundos, é muito rígido. E assim, no IELTS, se não me engano, eu tirei 8 ou 8,5 de 9 no speaking, porque era alguém. Parabéns. Porque era alguém na minha frente, eu tenho mais facilidade. Então, claro, você identificar qual é a sua. Eu prefiro conversar na frente do computador, eu prefiro conversar com alguém. Exactly. E mais realístico, né? É uma coisa mais verdadeira. Você olha para a pessoa e ela está olhando para você, você vê se ela está gostando daquilo que você está falando ou não. Não tem como. Porém, a boa notícia é que o Computer Delivered IELTS, a parte do speaking continuará sendo com examinador. Legal. A parte do listening, reading e writing será mais agora no computador. O Paper Delivered ainda está sendo oferecido e não é em toda a cidade que tem no Computer Delivered IELTS. Não são todas as cidades, então, que tem um de computador, é tem isso? Tem em Vancouver agora, tem em Toronto, tem em Calgary, tem em São Paulo, Rio, mas tem que procurar no seu Exam Center, na sua cidade, que está sendo oferecido cada dia mais. Então, dá para ver que você não é de Toronto, né? Porque o povo de Toronto fala Toronto, né? Toronto. É Vancouver, você dá para ser de Vancouver. Vamos lá, então. West Coast accent. West Coast. Beleza. Ok. Então, tem diferença entre o Academic e General Training IELTS? Tem, mas é pouca, tá, gente? A diferença no listening é 0, o listening é idêntico, tá? O reading, embora os tipos de perguntas serem iguais, o formato da prova do Reading, Academic e General é igual, porém o conteúdo do Academic Reading é um pouquinho mais desafiador, porque o vocabulário já é mais acadêmico. Porque eu para uma prova de academia, né? Não é somente para imigração. Agora, imigração é mais cotidiano. Articles, newspapers... Você me disse se você concorda. O general, que é o da imigração, costuma ser um pouco até mais fácil no reading, do que o academic, né? Então, assim, às vezes para a imigração você precisa de uma pontuação muito alta. A gente vai falar daqui a pouco dos CLBs, né? E para o college, foi o que você está falando, você de repente precisa de uma nota bem abaixo daquilo ali, né? 6, 6,5, tem college até com 5,5 e tal, mas assim, tem uma... Eu costumo dizer, tá, de uma maneira geral, e se você não concordar, você fala, fica à vontade. A fera do IELTS aqui é você, não sou eu. Eu costumo dizer que... Eu costumo olhar, por exemplo, se um cliente ele tem 6,5 num academic, eu olho mais ou menos como um... Não, se ele tem 6,5 no general, eu costumo olhar mais ou menos como um 6 no academic, eu tiro mais ou menos meio ponto para jogar do academic para o general. Isso é uma regra difícil de... eu vou te mostrar uma tabela do IELTS aqui no próximo slide. Tá legal. A gente vai ver melhor sobre a proficiência, mas como... Eu digo para comparar o general com o academic. Sim. Normalmente o overall 6.5, que é aceito pelos colleges, é nível B2, que seria upper intermediate. Agora, o CLB9, por exemplo, que muita gente precisa, não todo mundo, né? Depende do seu processo de imigração, é um pouquinho mais alto, já C1. Não, mas que eu digo assim, se eu tiver que comparar, por exemplo, quando você vem fazer consultoria com a 3RA, a gente pede, você tem um IELTS, você tem um TOEFL? Não tem. A gente te oferece uma prova de inglês gratuita, só para a gente ter uma ideia de onde está o seu inglês, para a gente montar o seu planejamento. Claro. Né? Então, assim, se tem diversos clientes que já têm o IELTS General, e se eu vejo que esse cliente tem um IELTS General 6,5, eu imagino mais ou menos que se hoje ele fosse fazer um academic, ele tiraria mais ou menos 6. É parecido meio pontinho para baixo. A diferença é pouca. O academic reading é um pouquinho mais diferente, difícil. O task 1 do writing são completamente diferentes. No academic são mais tabelas, gráficos. Agora o general training é uma carta que você tem que escrever. A pontuação mínima que você tem que tirar das perguntas está no site do IELTS, tá? Então, por exemplo, se você precisar do 8 no listening, tem que tirar 35 de 40 respostas, acertar. Então, essa tabela
sempre olhem nos sites oficiais, tá? Não olhem em site no YouTube, nem nada disso. Tem que ser sempre um site oficial do IELTS. E todas as tabelas de pontuação, tanto para o Academic, tanto para o General, estão disponíveis no site deles, tá bom? Perfeito. Alright. Ok, então, olhando aqui, a grande diferença está no nível de proficiência, eu acho aqui. Não sei se vocês já estudaram inglês no curso, ou algum professor, você provavelmente já, pelo menos, viu alguma letra assim. Só para tentar explicar de uma forma fácil de entender. Esse é um padrão internacional de qualquer idioma de como identificar seu nível de proficiência, tá? Se chama Common European Framework of Reference, tá? Então, vamos supor que estamos falando de português. Quando eu cheguei no Brasil, eu estava no A1, que eu não sabia nada. Falava, oi, tudo bem. Agora, quem é nativo é C2. Então, para você ter uma ideia... Português é difícil, hein? É difícil. Para ser C2 tem que ser... Eu não sou C2 aqui, não, mas Nem eu. Não, você quer ser nativo. Então, aqui eu diria no A1 seria iniciante, pre-intermediate, bem iniciante. A2 eu diria que iniciante, pre-intermediate. B1 seria já intermediate, tá? Já começou a trabalhar sobre o present perfect, tá mais... consegue ter uma conversa. O B2 já é upper intermediate, tá? O C1 é avançado e C2 seria nativo. Então, isso é tipo uma tabela para a gente padronizar o nível de proficiência. Agora, em comparação ao IELTS, você vê os band scores aqui. Normalmente, a média que você vai ter que ter pelo menos um nível de proficiência intermediário, tá? Porque está aqui entre o B1 e B2. O overall IELTS 6.5 está no nível B2. Eu diria que isso é upper intermediate. Porém, tem uma boa notícia. Os examinadores levam 4 critérios de avaliação em consideração quando estiver anotando o seu band score, tá? Somente 50% da sua nota é sobre gramática e vocabulário. Então, mesmo se você estiver errando na gramática e vocabulário em alguns pontos, você consegue compensar, entendendo bem os outros critérios de avaliação. Por isso que é muito importante ter alguém te dando essa orientação. Legal. Sim, legal. Porque eu já ajudei cliente, aluno meu que estava no nível pré-intermediário, precisava de um mínimo 6 no writing, no speaking, para entrar no college, tá? E, embora ele estava ainda errando bastante na gramática e vocabulário, a gente trabalhou muito no formato das respostas, o tipo de pergunta, para ele se sentir confiante na prova, e a gente conseguiu equilibrar essa, diria, fraqueza, mas é normal, né, no inglês dele. Legal, é aquilo que a gente falou, é você treinar o formato para fazer essa prova, tem Sim. muito isso, né? Não é só saber, eu costumo fazer uma brincadeira aqui, que a minha digníssima esposa é formada em escola americana, fala inglês muito bem falado. O meu inglês eu aprendi aqui, tudo é legal, mas é o inglês, né, de cotidiano. Eu tirei uma nota mais alta do que ela no IELTS. Sério? Sabe por quê? Eu estudei um pouquinho. Ah. Eu entendi o formato. Eu não precisava de uma nota muito alta, Maria, mas assim, aí eu peguei e fiz isso meio que... eu falei, não, eu vou estudar um pouco para eu tirar uma nota mais alta do que ela. E não deu outra. Eu entendi o formato da prova. Até hoje ela tem que engolir isso. E como foi a sua experiência fazendo a prova? O que aconteceu? Eu fiz a prova precisando de uma nota muito baixa, né? Eu precisava, porque era para cidadania canadense e tal. Então, assim, eu fiz muito tranquilo, né? Eu podia zerar o reading e o writing, né? E mesmo assim eu tirei uma nota alta porque eu encarei como desafio que eu queria ter tirado uma nota mais alta do que ela. Então, assim, mas eu achei, depois aquela coisa, né? Casa de Ferreira, Espeto de Pau, eu perdi o IELTS. Como assim você perdeu? Eu perdi o teste físico. Aí, assim, não apareceu? E eles guardam só por 2 anos. Ah, entendi. E eu não tinha pedido a minha cidadania canadense. Aí venceu? Para a cidadania não vence. Okay. Né? Mas aí eu precisava ou fazer o IELTS de novo ou fazer o CELP. Aí eu falei, olha, para eu poder guiar meus clientes e explicar melhor para eles a diferença, eu vou fazer o CELP. Sim. Eu, particularmente, preferi muito mais o IELTS do que o CELP. Essa foi a minha experiência pessoal, tá legal? Mas, assim, isso eu acho que é muito de cada um. Eu acho que é muito de cada um. Na minha experiência também, pelos meus alunos, eu acho que o IELTS é uma prova muito mais natural. Eu acho que os examinadores são rigorosamente treinados, então tem uma avaliações mais consistentes, na minha opinião, tá? Algumas pessoas preferem no CELP por estar no computador,
como a gente mencionou, tem nas opções do IELTS. Eu acho bom fazer as simulações no site. Entender o que é cada formato, né? E tal. Veja nos sites oficiais, sempre tem um teste de graça ali para você testar, ver qual formato você prefere. Eu achei horrível aquela coisa de eles colocarem uma fotografia, agora isso no CELP, tá? Fique 90 segundos, ou sei lá, acho que 3 minutos, eu nem lembro direito quanto que era, falando sobre essa fotografia. Eu não consigo fazer isso nem em português. São 60 segundos. 60 segundos, eu não consigo ficar 2 minutos falando com uma fotografia nem em português, mais em inglês. Aí vamos lá, Dona Maria. Tem alguma dúvida sobre isso da proficiência? Você, Tico? Deixa eu... Não, eu só fazer um comentário aqui, pessoal. É como eu disse, o mais normal ali para college, universidade, é a IELTS na casa de 6, 6,5, tá legal? Então você está vendo ali que é considerado um upper intermediate, não é um avançado extremo, né, e tudo mais. Existem exceções, existem colleges até começando em 4,5, isso é muito exceção, tá? Existem colleges em que com 5,5 você consegue cursar sanduíche uma matéria de inglês, tá? Mas eu diria que o normal é entre 6 e 6,5. Aqui em Vancouver é muito 6,5. Toronto, a gente tem muito curso de diploma que é 6 e geralmente as pós-graduações 6,5. Eles normalmente citam também, né? Qual o minimum band score para cada speaking and writing. Aí vai depender também de college para college. E do programa. E do programa de cada college. Vou usar aqui a Langara como exemplo. A Langara, por exemplo, a maioria dos cursos é 6,5 e eles não ligam para a mínima de nenhuma. Aí quando você vai para as pós-graduações da Langara, é 6,5 com nenhuma nota abaixo de 6. Então isso varia bastante. Caso eles não citam, tipo, overall 6.5, mínimo 6 e 6, é uma média dos 4. Então tem que tirar um overall. College é uma coisa, aqui na 13R a gente tem um banco de dados que é maior que essa sala aqui, só que a gente vai lá, pulsa o site, tem coisa que não bota e a gente tem que correr atrás, não tem muita regra não. Ok. Infelizmente. Tá bom, ok. Tá, vamos ver aqui, para a galera que quer entender o que é o CLB, como que eu vou saber qual a nota do IELTS. O CLB é um órgão canadense que significa Canadian Language Benchmark, tá? Eles definiram o nível de proficiência de acordo com aquele slide que eu mostrei agora da proficiência internacional. O CLB é usado para a imigração, né? Para a imigração. Para a gente vai falar brevemente sobre isso agora, só para que a gente entenda como a gente pode comparar, tá? Então, aqui, esse é um print que eu tirei do site do governo, tá? E eu sempre falo, veja fontes que você pode confiar. Oficiais. E oficiais. Por favor, não veja nenhuma coisa que seja de um site qualquer, porque a gente não sabe se a informação é autêntica, tá? Então, o CLB 9, que é muito comum, agora não é para todo mundo, seria um 7 no speaking, 8 no listening, 7 no reading e 7 no writing. Um pouquinho mais alto do que a nota que seria requerida pelos colleges, que seriam 6 ou 6,5, depende do college. Isso. É um 8 no listening, agora, é 8 de 9, né? Porque a nota máxima a nota máxima do IELTS, pessoal, não é 10, é 9, Eu né? entendo porque que essa questão do CLB é confusa, porque quando você começa a pesquisar sobre imigração, sai um monte de acronyms, né? IELTS, CLB, CELPIP, as pessoas ficam loucas com tantos términos. Eu entendo. A IELTS, esses são os números. Agora, o CELPIP é mais fácil de lembrar, porque o CELPIP é entre 0 e 12, o band score. Então, se você precisar um CLB 9, tem que tirar um mínimo 9 em cada skill. Tá? Legal, eu não sabia disso. É bom falar com um representante, como a Celina, Francisco, pode te guiar melhor, porque tem muitas pessoas que entram em contato comigo e falam que eu preciso disso em cada skill. Ok, eu não vou mexer na parte de imigração, mas esses são os band scores que eles normalmente... geralmente, assim, pessoal que vai... que quer tentar emigrar direto. Eu faço uma consultoria com a Celina, ela vai fazer a pontuação e vai falar, olha, você vai precisar de um CLB 9. O CLB 9 é isso, está na Nataraná. Aí você vai lá para Maria, eu preciso disso aqui, como é que eu faço? Aí ela vai te ajudar. Aí se você quiser ir para o college, olha, eu quero ir para o college e eu conversei com o Francisco precisa... Esse curso que eu amei é um IELTS 6,5 com uma nota abaixo de 6. Então, a gente vai te dar esse guia e a Maria pode te ajudar a atingir essa nota, né? E a maioria das pessoas precisam ser LB9 porque eles te dão 6 pontos, né? Então, um pouquinho a mais. Cada ponto é bem... bem significativo, bem né? significativo. Tá. Ups!
voltando aqui, sorry guys. Ok, então isso aqui é uma novidade que eu quero falar, que até o ano passado a gente estava vendo muito devagarzinho sendo released, launched, né? Acontecendo, né? Eu acho que o IELTS é uma prova muito comprehensive, uma coisa que cobre todos os skills, tá? Então, eu acho uma prova muito antiga também. A prova foi criada pelo Cambridge, é uma universidade em the UK, e tem duas empresas que administram as provas, tá? O British Council ou IDP, que é da Austrália. Só tem duas empresas que administram a prova. Então, você pode escolher. Se você quer fazer com a pessoa lá na fitinha com sotaque australiano ou inglês. Olha, eu falo isso seriamente porque já tive gente entrar em contato que entraram em golpe. Que alguém querendo vender prova do IELTS, aí a pessoa paga, aparece e não tem ninguém. E eu falo assim, mas gente, onde você pagou a prova? Tem isso acontecendo. Então, por isso que eu falo, sempre sites oficiais, site oficial do British Council, site oficial do IELTS, site oficial do governo, que tem muitas pessoas... A gente aqui na 3RA também, outra coisa, que depois da consultoria, a gente envia uma série de links para ajudar os clientes, e um deles é o site para você, é o site oficial, para você marcar o seu IELTS. Exactly. Então, agora o Computer Delivered IELTS está sendo oferecido em alguns exam centers, como eu mencionei, não em todos, tá? Mas vamos falar um pouquinho sobre as diferenças, porque tem muita gente que prefere o CELP, por exemplo, o TOEFL, porque estão no computador, mas agora a gente, pelo menos, tem essa opção, tá? Legal. Agora, o speaking aqui continua sendo com o examinador, o paper-based IELTS continua existindo para quem prefere escrever com caneta, tem gente que prefere também ter papel, isso... Eu, por exemplo, eu preferiria 1000 vezes no computador, se tivesse essa opção, porque a minha letra é horrorosa. Eu não sei como é que... E você tem que fazer o teste a lápis, né? Sim. O meu lápis estava lá com a ponta meio quebrada, ficou um negócio assim, eu não sei como é que o examinador leu aquilo, mas... Talvez você só tenha sua nota. Tá bom, né? Tá verdade, mas eu tirei o notão, tá bom. No site do IELTS, tem um que eu gosto do IELTS.org, eles têm algumas simulações do Computer Delivered IELTS, que eu acho bacana. E tem alguns vídeos fofos que eles têm de 4 minutos, mostrando como que vai ser a prova online. Por exemplo, eu acho muito bacana que na parte do reading e listening, você ainda consegue sublinhar a parte do texto. Então, os skills que você aprende nas aulas do IELTS para você mandar bem na prova, ainda são válidos para uma prova no computador. Eles não tiraram isso de você não poder escrever notas ou sublinhar sinônimo e tal, você ainda consegue no Computer Delivered IELTS. Legal. É bem dinâmico. Então, veja essas diferenças no site. O que eu gostei também foi o tempo aí, que é um pouco mais rápido. Né? Você recebe a sua resposta de volta em uma semana, enquanto o outro sempre chega numa sexta-feira, 13 dias depois da sua prova. Assim, nós como bons brasileiros já costumamos deixar as coisas para cima da hora, né? Então, esses dias aí podem fazer diferença. Sim. A prova do Computer Delivered IELTS também está sendo oferecida durante muitos mais lugares, eu tô vendo, que está sendo eu acho que está sendo bem recebido. Muita gente está optando pelo Computer Delivered IELTS, é bacana. Mas agora no Brasil a gente tem que ver em qual cidade. Eu sei, for sure, que está em São Paulo e no Rio. Agora no Nordeste e tal, não sei ainda. Sei que está em Toronto, então a galera que está assistindo está no Canadá, né? Então, Toronto tem. Legal. Ótimo. Vamos lá. Principais dúvidas. A gente vai tirar algumas dúvidas agora e depois a gente tira as dúvidas dessas perguntas, tá? Então, qual seria a melhor prova para mim? Você quer falar um pouquinho sobre o Academic IELTS, TOEFL, CELP? Você que sabe, ó. Manda brasa aí. Na minha humilde opinião, se você estiver no nível intermediate, tá? E você sonha em vir para o Canadá, eu acho que é interessante fazer uma avaliação do seu nível de inglês para ser realístico, né? Porque muita gente fala para mim, eu estou entre básico e avançado. Mas isso é muito amplo. Entre o básico e avançado. Entre o básico e avançado é muito amplo. E eu entendo que, poxa, a pessoa não trabalha como professor, como que vai saber? A gente tem que fazer uma avaliação mesmo para a gente escolher qual seria a melhor opção. Caso estiver no intermediate, pre-intermediate, eu sugiro fazer o Academic IELTS, porque aí a pessoa pode entrar no college com uma nota um pouquinho menorzinho, e tem experiência no Canadá, caso puder, né? Não é todo mundo que tem essa... A gente estava até batendo um papinho um pouco antes. Isso é legal o pessoal saber, pessoal. Não é a única... Tem gente que chega assim, vem fazer consultoria com a gente e fala assim, a única maneira de eu emigrar para o Canadá através do college, não é.
Não, tem outras Por isso que é opções. importante, assim, 3RA, M Canadá, para ajudar vocês a terem, visualizar isso ter aí, aquelas tá legal? opções No cliente que às vezes vem fazer a consultoria comigo, eu não sou consultor de imigração, mas eu olho pelo perfil, eu tenho uma ideia, né, do que o Express Entry pede. Eu falo, olha, você já bateu um papo com o pessoal da M Canadá? Porque talvez você consiga vir direto. Isso. Ou ao contrário, muitas vezes eu vou fazer consultoria com eles e ela fala, olha, não tem jeito, realmente, por causa da idade, por causa disso, daquilo outro, melhor realmente o caminho é o college, né? Mas foi isso até que a Maria falou. Eu acho que os grandes divisores de água aí é assim, uma é o tempo que você quer vir para o Canadá. Sim. Né? O college, quero ir para o Canadá logo. Aí o college pode ser uma maneira bem mais rápida de você vir do que você esperar um processo de imigração, sua pontuação chegar lá e tal. Outra coisa é o financeiro. Claro. Porque você vir estudar, fazer um college aqui não é a coisa mais barata do universo, entendeu? Sim. Então, assim, talvez aí você tem que ver se se encaixa, tá certo? Quem quiser enviar um e-mail para a gente, pessoal, é info@3ra.ca, tá? Pidiobas tem como colocar aí na tela para a gente, info@3ra.ca. A gente envia um e-mail gratuito em que você tem diversas ideias, né, disso aí. Dentro desse e-mail tem assim, informações importantes. Lê aquilo ali com cuidado, que a gente dá ideia de valores, né, de colleges e tudo mais, para você ter uma ideia, né, o que cabe no seu bolso ou não. Exactly. Né? E tem muita gente que está no nível upper intermediate, que estão no Brasil. Vale a pena tentar o General Training IELTS, então depende muito do perfil, tá? Agora as provas são tão semelhantes. Eu particularmente não sou muito fã do TOEFL. Eu já dei muita aula do TOEFL. Eu nunca fiz, o TOEFL eu nunca fiz. Eu já dei aula do TOEFL, CAE, CPA, TOEFL, já entendo todas as provas e eu continuo achando que o IELTS é uma coisa mais realística. Sinceramente, o TOEFL também é feito no computador, tem aquela coisa de pergunta no computador que você tem que ouvir e escrever também no computador sobre um texto que você leu. Eu acho um pouquinho mais rigoroso e rigid, né? Mais difícil de você ter um... Foi aquilo que você falou, que só 50% do teste vai pro lado do vocabulário. Então, você consegue sair por outro lado se você não tem tanto vocabulário. Por exemplo, a duração da prova eu não daria preferência por ser uma prova muito longa. São horas. Então, assim, isso já para mim, prefiro o IELTS que é menos de 3 horas. Então, isso para mim já basta. Porém, cada um é cada um. Cada um de cada um. O que é certo para mim, talvez não seja para a gente não ganha nada do British Council, do TOEFL, a gente não está ganhando nenhuma comissão deles, tá? Vocês escolhem o que vocês quiserem. O que a gente quer é que vocês entendam cada um para vocês escolherem de vocês. Também tive gente que fala assim, eu prefiro fazer o TOEFL porque está no computador e depois eu vou fazer o CELP porque está no computador. Ok, faça seus simulações. Você acha o TOEFL parecido com o CELP? Não. Tem nada a ver? Nada a ver. Eu acho que é bem diferente. Está no computador, mas as perguntas no speaking são totalmente diferentes. O formato é bem diferente. Eu acho que sim. Eu diria que isso sim. É engraçado. Eu tinha a impressão de que eu fiz o CELP, eu nunca fiz o TOEFL, né? Eu tinha a impressão que eles eram um pouco parecidos. Legal saber que não é. Tem coisas... Cada das provas tem suas semelhanças, né? Para mim, uma grande dificuldade de CELP e TOEFL é que eu sou meio surdo. Então, quando bota aquele fonezinho de ouvido, eu não escuto lá esses meus tempos, não. Então, para mim, não funciona muito bem. Mas tem gente que tem mais facilidade com o computador do que com uma prova escrita normal. É uma coisa que está me ligando também sobre o Computer Delivered IELTS. Parece que eu estou amando o IELTS, mas também esse é o foco do webinar, né? Que agora no Listening eles têm aquele fone que é melhor. Porque, às vezes, por exemplo, no Rio, meus alunos... Nossa, coitados, iam para o centro de exame e a qualidade do som não era muito bom, ou tinha alguém fulano gritando, vendendo o churrasco lá fora. Sei lá, é uma brincadeira. Mas é verdade, sempre tem um barulho que atrapalha a aula, né? Sim. Então, atrapalha a prova. Somente se tiver com fome, né? O cara comendo churrasco lá fora vai te atrapalhar. Então, assim, agora que tem o Computer Delivered, você tem aquele fone, eu acho, e eu já tive bom feedback dos alunos meus que fizeram, que eu sempre pergunto depois, como foi? Eu adorei que eu tinha um fone, achei mais, eu consegui ouvir melhor. Eu acho que isso faz uma diferença também no resultado do aluno. Com certeza. Então, assim, qual seria a melhor prova para mim? É a minha opinião. Agora, faça os modelos, as simulações nos sites, para você ver o que seria melhor. Fala com o Chico, veja qual seria a melhor prova para você, para seu perfil, por aí vai. Cada um tem o seu caminho. De uma maneira geral, se eu acho que essa pessoa está pensando em Canadá,
eu acho mais interessante o IELTS, pela razão deles, é o único que serve para duas coisas. Uhum. Tá? Então, assim, se você vai gastar seu tempo, seu dinheiro, sua energia, que sirva para duas coisas. É claro que existem exceções. Muitas vezes, por exemplo, agora com esse IELTS que você faz no computador, eu imagino que vão ter mais opções. Porque, por exemplo, tinha uma época no Brasil que você não conseguia marcar IELTS. Tá sendo mais disponível. Assim. Você tinha que esperar 2, 3 meses para fazer um IELTS. Então, assim, meu cliente, dependendo do tempo dele, eu falava, cara, faz o TOEFL. O TOEFL você consegue marcar com mais rapidez. Então, dependendo do caso, ou, por exemplo, se aquele cliente já fez o TOEFL, eu falava, tá, faz o TOEFL de novo. Se você já gastou seu tempo, sua energia e seu dinheiro, então, assim, tem muito aquela coisa do caso a caso, né? A gente tenta, claro que tem uma coisa geral, mas é claro que cada caso pode ter bastante mudança, né? Não é à toa que a gente faz uma programação personalizada para a pessoa poder vir para o Canadá. Né? Personalizado. Eu também dou do CELP. Embora partes do CELP sejam diferentes, sim, eu li assim, talvez algumas partes são mais fáceis que o IELTS, depende do perfil da pessoa. Eu particularmente acho que os examinadores do IELTS são mais consistentes. Na minha experiência com o CELP, às vezes o aluno tem um inglês que merece um CLB 9, CLB 10 no IELTS e vai para o CELP e aquele formato, aquela estrutura na computadora atrapalha, qualquer coisa que já perdeu o CLB 9. Então, na minha experiência, eu acho que o IELTS é mais consistente e mais confiável para você. Claro, each to their own. Cada um seu cada um. É isso aí. Quanto tempo eu devo começar... Olha, eu não escrevi isso aqui, tá? Eu devo começar a me preparar. Em quanto tempo você acha que a pessoa deve se preparar para fazer o teste? Acho que vai depender do nível de inglês, quanto ela tem que tirar, né? E o objetivo também. Se tiver que tirar um 7 no writing e 7 no speaking, vai ser um pouquinho mais trabalhoso que tirar um 6. Isso coisa de proficiência. Para vocês terem uma ideia, pessoal, a gente considera meio ponto de IELTS uns 2 a 3 meses estudando inglês aqui no Canadá. Por exemplo, para os meus alunos, se ele já fizer uma avaliação para no nível intermediate, dependendo do objetivo que ele precisa, se for o CLB 9 ou o Overall 6.5 no Academic, eu acho que 3 meses já é um bom tempo para ser treinar. Vai demorar, vai depender, né? Quanto tempo vai depender de quanto tempo você precisa daquilo. Quanto tempo você tem disponível para estudar? A gente entende que você pode ter mestrado, filho, outros compromissos. A gente não vai parar a sua vida para estudar para o IELTS, né? Vamos ser realistas. Se possível, melhor, mas se não for possível... Tem gente que fala, vou estudar o dia inteiro. Beleza, então vou fazer num mês. Mas a maioria requer tempo, porque aprender um idioma não é matemática. É isso aí. Você tem que absorver. Isso é uma outra coisa que eu sempre falo para meus clientes, Maria. A velocidade que as pessoas aprendem as coisas é muito diferente também, né? Exato, entre si. Vai depender muito da ocupação, do tempo que a pessoa pode se disponibilizar aquilo, mas também tem gente que tem mais facilidade com uma coisa, outras pessoas mais facilidade com outras, né? Nós somos seres complexos, né? Eu tive uma aluna que me surpreendeu, que ela tinha um bebê recém-nascido, estava fazendo mestrado, trabalhando full time, e acordava às 5 para estudar para o IELTS. Gente, eu falei, eu te admiro, porque eu não sei se eu teria a força de acordar às 5 para estudar, mas ela foi e fez. Ela foi e fez, tirou o CLB 9 e fez. Legal. Então, preparação média, eu diria 3 meses, tá? Algumas pessoas podem ser mais rápido, se tiver mais tempo. Se quiser fazer uma intensivão, também vale. Depende do seu nível de proficiência atual e seu objetivo, tá? Quanto maior o objetivo, mais tempo de se preparar, obviamente. Não, pior de inglês. O nível mais baixo de inglês, mais tempo de preparar e por aí vai. Quando a data da prova já está próxima, devo focar em algumas habilidades específicas. Bom, eu acho que não adianta você ignorar uma parte da prova, porque quando você faz a prova, é essa prova que conta. Então, se você tem que refazer a prova, como que eu posso dizer? Você não consegue escolher o skill que você... eu não mandei bem nessa, eu vou escolher só esse skill. Não, isso é uma coisa que muita gente pergunta pra gente. Eu fiz uma prova e eu fiquei com overall 6, mas eu tirei, sei lá, 7,5 no speaking. Aí eu fiz uma outra que eu fiquei... um overall mais baixo, mas eu tirei uma nota mais alta no speaking. Tem como eu utilizar uma e outra? Não tem como. Eu queria muito que fosse. Eu queria muito que fosse.
Olha só, tem uma coisa que muita gente não sabe que existe, que vale a pena tentar caso tenha se preparado com alguém que te ajudou de verdade, de acordo com o IELTS, o Remark, que você pode solicitar uma reavaliação nas partes do... Eu normalmente acho que só vale na parte do speaking e writing, né? Porque listening e reading já... Aquilo ali não tem como. Não tem critério de avaliação. Mas a parte do speaking e writing, sim, vai ter um examinador, um ser humano, olhando a sua redação, olhando um examinador, né? E aí, assim, por mais que sejam rigorosamente treinados, pode ser que... Tem uma visão diferente, né? Pode salvar aquele ponto 5 que você precisava, de repente. Normalmente os examinadores ficam entre ponto 5 entre eles. Então, raramente o que acontece mais... Eu já tive casos de aluno que fez a prova, tirou um 6.5 no speaking, precisava aquele 7, ou no writing. E por quê? Eu achei esquisito, hein? Aí eu peço um pouquinho de feedback, como que foi a prova, ficou nervosa, como que foi? Assim que eu recebo um pouco de informação sobre a dia da prova, vamos fazer uma reavaliação, tá? E a grande maioria das vezes, nos meus casos, aumenta. Bom. No caso que ele aumenta, o cliente ganha o dinheiro de volta, porque é caro também, tá? Não é de graça. Essa reavaliação tem que pagar uma grana para o Exam Center fazer. Caso a sua nota aumentar, você ganha seu dinheiro de volta. Caso contrário, sabe quanto que é? Tem que ver no site. Tem uma pergunta. Quando eles mudam um pouquinho, né? O IELTS no Brasil, você sabe quanto está custando? O IELTS internacionalmente está em torno de quase uns $300. Mas, olha, depende do Exam Center, tem que olhar certinho, eles ficam mudando isso, eu prefiro nem dizer valores. Mas geralmente eu diria que isso, em torno de $300 canadenses, na casa de uns 900, 800 e poucos reais, mais ou menos. Então já é um investimento, galera. Não adianta você... Nossa, quanta gente fala, vou fazer a prova daqui 2 semanas, eu não me preparei. Gente, mas é uma prova cara, não rasga seu dinheiro assim. Vamos nos preparar com calma, fazer certinho de vez. Então, a pergunta era se focar numa habilidade específica. Eu diria que o writing e o speaking são as partes que são mais desafiadoras, né? Que você tem que ter um performance. Mas isso não quer dizer que pode melhorar. Mas você acha, por exemplo, se a pessoa falar, olha, eu escuto muito bem, eu falo, mas eu não escrevo bem. De repente seria uma hora de focar mais no writing, sim. Então, se a pessoa sentir que tem muito mais dificuldade em uma XYZ, você acha? Sim. Eu acho que o writing normalmente é a parte que é mais desafiador. Claro que... porque o writing é uma redação, né? Sim, uma redação você tem que aprender como fazer um academic style writing, como organizar suas ideias e por aí vai. Vai fazer uma aula de redação de novo. Bem-vindo. E de cada um também, eu tenho alguns alunos que mandam muito bem no writing, tem gramática muito, muito fluente, no listening e reading, e na parte do speaking eles ficam extremamente travados. Então eu acho que é muito importante que você entenda o formato da prova, né, Maria? Faça uma preparação e tal. Por isso eu fiz essa brincadeira entre que eu tirei uma nota mais alta que a minha esposa. Por exemplo, se aquela fita começa a tocar, você não sabe que aquilo ali já é a prova, que aquilo não vai parar para voltar. Não. Aquela fitinha tá tocando, já é a prova acontecendo. Você tem que estar lá anotando, você tem que saber o que está acontecendo. Quanto mais preparado, melhor, né? Quanto mais você já teve prática, recebeu feedback. Com meus alunos, eu sempre dou feedback e correções nas respostas, tanto no speaking e writing, que são personalizados. Então, é isso que é importante. Eu acho que ter essa ajuda vale muito a pena. Posso refazer a prova caso? Claro que você pode fazer, né? Tem que pagar. Essa é a única coisa. Querem mais é que você faça 100 vezes, né? Agora, a prova, caso você faça aquele remark, né? Uma reavaliação, uma dica também importante que muita gente não sabe. Enquanto essa prova estiver sendo reavaliada, não pode ser utilizada. Então, cara, isso já deu uma dor de cabeça no passado, porque eu tive um aluno que teve um deadline no academic que tinha que entregar a sua nota para a faculdade. Aí ele, na prova, tirou um 6.5 no speaking, mas a gente achou que ele merecia aquele 7 e ele precisava do 7. Então, a gente mandou para fazer uma reavaliação, mas demora algumas semanas. Enquanto isso... Geralmente eles dão um prazo, não? Do Brasil demora mais, mas normalmente entre 3 e 10 semanas, a gente não sabe quando vai voltar. Então, o Exam Center deve te dizer quanto tempo vai demorar. Mas nesse prazo, ele ia perder seu deadline. Então, ele teve que refazer a prova. Foi muito frustrante, porque aí voltou a nota da primeira prova e estava legal. Putz. Ou seja, ele teve que fazer a prova 2 vezes à toa. Coisa que a 13R sempre fala, pessoal. Bote o tempo a seu favor, se possível. Sim, faça coisa com um tempo maior. Geralmente a gente, para a preparação de college, a gente pede
se possível, 1 ano, tá? Para quem está no Canadá é completamente diferente, né? Aí vai ser um pouco caso a caso, ver qual é o nível do seu inglês, se vai ser por PEF, se não vai, tá? Mas possível colocar o tempo ao seu... A gente pede para os clientes, se tem intenção de fazer uma faculdade, botou o pé no Canadá, procura 3RA, que a gente vai começar a fazer esse planejamento. Quanto mais cedo, melhor. E aquele computer delivery que volta dentro de uma semana? Melhor. Se caso tem que fazer com pressa por causa de um deadline... 5 a 7 dias é excelente, com certeza. Agora, eu tinha uma dúvida, mas escapou minha cabeça, eu já volto. Como é feita a revisão do IELTS? Revisão do IELTS, tá? A parte do speaking e writing, o examinador do IELTS vai avaliar a sua redação e a parte da sua fala, tá? Então, eles têm 4 critérios de avaliação bem específicos, que eles são bem rigorosamente treinados. A versão pública disso está no site do IELTS, tá? Claro que o vocabulário, né, é meio geek, né? Difícil uma pessoa que não estuda línguas vai entender, mas as aulas eu tento explicar de uma forma mais simples para explicar, né? Então, gramática e vocabulário. Você tá com sotaque de carioca, Maria. Sério? Você tá falando português com sotaque de carioca, cara. Sério? Sério? Não sei se eu vou ficar feliz, ofendida, coisa boa. Eu sou carioca, né? Eu gosto de sotaque. Boa. Né? Eu sou assim pra falar. Uau, ok. Bom, morei lá, tá? Eu não morei no Nordeste, por mais que eu me arrependo de não ter ido lá um tempo, porque eu adorei aquele lugar do país maravilhoso. Também gosto. É muito bom o Nordeste. Não, mas a revisão, não sei se você queria falar sobre o remark ou a prova em si, tá? Mas o remark, a gente conversou sobre isso, a parte da sua nota vai ser avaliada por um examinador, tá? Então, é importante ter alguém que manja nisso, que entenda isso, porque não adianta ter um professor que só sabe a gramática e o vocabulário, porque aí você somente vai abordar 50% do seu resultado final. Porque você pode ter uma redação maravilhosa, mas se não tiver a estrutura apropriada, não adianta. Isso aí. Existe algum site que ajuda a estudar para o teste? Tá, sugiro os sites oficiais do IELTS, tá? Eles têm recursos de graça. No site do British Council tem alguns materiais que são de graça, tá? Sempre, como mencionei, usar fontes originais. Eu já vi muita bobagem por aí no YouTube. Ai, que dor de cabeça. Eu indico você procurar a Maria Alfaro. Obrigada. Olha, não, por favor, gente, não usa o YouTube para treinar o IELTS Listening. Meu Deus, quanta coisa que eu já vi no IELTS, do canais de YouTube que inventam perguntas que não tem nada a ver com a prova. Ou são não vou falar uma que eu indico às vezes um para um nome que eu gosto, porque eu usei ele. Mas são provas de verdade. É um só. Usa provas verdadeiras. Quem criou a prova foi o Cambridge. Usa material do Cambridge, acabou. Por que isso é diferente? Não, porque aí você pode estudar com um site aleatório, aí pode ter perguntas que são nada a ver. Aí é muito fácil, aí é muito difícil, aí você não tem uma ideia se você está indo bem. Então, não adianta. Tem que ter cuidado. Fontes oficiais são melhores. Vou falar um negócio aqui rapidinho. Sim. Celina foi fazer o teste da imigração. Eu falei, não estuda pelo livro da imigração, vai no YouTube e vê. E estuda. Primeira, ela não estudou pelo livro oficial, estudou pelo YouTube. Primeira prova, qual é o nome do livro para você estudar para esta prova? Ela quase não passou, queria me matar. Não. Eu estudei pelo livro oficial, eu usei ela de cobaia. Não, sempre assim, por exemplo, nas minhas aulas eu não falsifico provas, não. Eu uso somente material autêntico. As redações, eu que criei com muito carinho e dedicação, redações, atividades, modelos de respostas, como uma receita de bolo para você seguir. Para você estar se sentindo 100% confiante antes de tentar a prova. Deixa eu te falar uma coisa. Acho que só faltam 15 minutinhos. Vamos só para a gente poder ir nas perguntas. Tá bom, perguntas. Vamos lá. Não, mas você quer terminar aqui? Não, acho que era só isso. Deixa eu ver aqui. Vamos ver as perguntinhas. Tá legal, então. Esse tá aqui os contatos contato da nossa querida Maria Alfaro. Tá legal? Anotem, por gentileza. Então, o vídeo também vai ficar aí depois para vocês verem. Podem ir para frente, para trás e tal. Pessoal, só para avisar, dia 1º de junho, de 9h30 às 4h30 da tarde, para quem está aí em Toronto, a 3RA vai fazer um aulão gratuito de IELTS, tá legal? Para vocês terem uma ideia. É uma aula, dia, vocês não vão ser prontos para fazer um IELTS, mas vocês vão ter uma boa ideia de como funciona o IELTS, tá legal? Ele é um evento presencial, gratuito para quem está em Toronto, tá?
e precisa fazer o cadastro aqui, não é isso, Albert? Por esse link, palestras.3ra.ca/IELTS, tá legal? E lembrando, promoção! Aê! Promoção! Olha só, pessoal, para vocês saberem quem está no Canadá, e na verdade a 3RA mudou isso, para quem está no Brasil também, hoje você tem opção de consulta educacional gratuita, tá legal? É isso aí, meu filho. Então você tem a opção de escolher o que a gente criou. 2 tipos de consultoria, então você tem opção de consultoria educacional gratuita com a 3RA aqui no Canadá e também para quem está no Brasil, tá legal? E há uma novidade, 3RA Casas Bahia, olha aí, parcelamento. Pessoal, a gente fez parceria com diversas escolas, tá certo? De inglês, vocacionais. A gente em breve vai estar até parcelando até o college também, o segundo semestre do college. É o segundo semestre do college, a partir do segundo pode parcelar, mas assim, em algumas escolas esse parcelamento é sem juros, tá legal? São diversas escolas parceiras, dentro das melhores escolas de Vancouver e Toronto. Então vá para a 3RA, estude no Canadá, no parcelado, que brasileiro gosta do parcelado, né, Maria? Nossa! Então tá aí, ó, info@3ra.ca. Então, não perca, eu vou voltar aqui só para vocês saberem. Vai ter o aulão gratuito, dia 1º de junho, é um sábado, tá? 9h30 da manhã às 4h30 da tarde, oferecido pela 3RA, pela M Canadá, vai ser no prédio novo lá da Quest, que é 432 Church Street, Toronto, tá legal? Não percam, não deixem de ir para vocês entenderem como é que funciona esse IELTS. Né? E consultoria gratuita para você, né? Gratuito, você tem essa opção, tanto Brasil quanto Canadá, parcelamento e até esse parcelamento, por enquanto, só para quem está no Canadá, tá legal? Quer parcelar seu programa de inglês? Vamos lá, vem falar com a 3RA. Bem, pessoal, muitíssimo obrigado e vamos às nossas perguntas, Dona Maria. Cadê as perguntas? Vamos lá. Boa noite. Quer que eu leia para você ou sua vista é boa? Eu tô com óculos, então vamos lá. Primeira, a menina fala, adorei esse parcelamento. Oba! Vou até estudar de novo, viu aí? Ó, que beleza. Tem o conceito B2 no CEF que conseguiu fazendo... O FCE, beleza. O FCE é uma prova do Cambridge, que se chama First Cambridge. Então, seria o B2, aparentemente, porém, para migrar para o Canadá, eu precisaria mesmo assim fazer o IELTS. Sim, olha, o Cambridge também oferece umas provas que se chama FCE, CAE, CPE. FCE seria o B2 de proficiência, CAE seria o C1 de proficiência, equivalente ao CLB9, e CPE, que é o C2 Proficiency, ou mais pica da galáxia, tá? Não, essas provas... Ela virou carioca mesmo. Aquelas provas não podem ser usadas para imigração, infelizmente, mas a coisa boa dessas provas é que você consegue deixar no currículo que eles não vencem, como o IELTS que vence em dois anos. Tá? Para imigração, pessoal, a M Canadá, infelizmente, não está aqui hoje, mas é o IELTS General, tá legal? Ou CELP. Isso, tá. Se eu estiver falando alguma besteira que eu acho que eu não estou, seria na M Canadá que puxa minha orelha. Vamos lá, então. Como funcionam as minhas aulas? Entre em contato com a minha assistente Estrela, maravilhosa, fala português, e a gente te ajudaria e eu faria uma avaliação, tá? Como a gente faz para entrar em contato com você? Pelo e-mail. Fala esse e-mail de novo, Dona Maria. contact@englishforcanada.com. Peraí que a gente vai colocar aí, porque tá muito chique esse seu e-mail aí, ó. Vou botar aí na tela para vocês. Vou falar com você aqui. Contact. Isso aí. Arroba. Ok, contact@englishforcanada.com. A gente vai colocar tudo junto? Sim. Mas tá. Sim, esse é meu e-mail, beleza. Então ótimo. Tá aí para vocês. Eu vejo todo dia, tá? Eu vejo com minha assistente, eu respondo os e-mails, não é nada de copiado e colado, a gente responde com muito carinho. Ok. Só vou responder aqui, Bárbara, parcela para quem está no Brasil também, por favor, Bárbara, muito em breve. A gente só está dependendo do banco. Chega aqui, já Bárbara, chega aqui. Mas muito em breve isso deve acontecer também, tá, pessoal?
Pode baixar para ver se tem algumas perguntas sobre a proficiência. Tem Como funcionam as suas aulas? O Matson perguntou. As aulas são personalizadas. Eu não ofereço turmas, gente, que eu quero oferecer ter um serviço personalizado para a gente oferecer exatamente o que você precisa melhorar. Identificar seus erros de gramática, vocabulário, pronúncia, para você se sentir mais confiante, que eu já tenho muita aula em turma. Por mais que eu adoro dinâmica, eu acho que é mais vantagem de estudar presencial, particular é muito bacana. E essa é online, galera. Pode estar de qualquer lugar do mundo que a gente ajuda. Isso aí. Dona Maria, ela morava lá no Rio e ajudava nossos clientes do Brasil todo, né, Maria? Sim, e agora estou aqui no Canadá, tem alunos de Portugal, tem alunos no mundo todo. Então, legal. Eu posso te ajudar aqui a escolher? Tem algum centro de provas que é mais fácil que outros? Não, necessariamente não é assim, não, porque, olha, eles são muito rigorosos sobre os procedimentos, tá? Então, não tem isso, não. Pode escolher qualquer exame 100% que são de verdade, não copy, pelo amor de Deus. Você acha que contratar o particular ajuda? Eu, particularmente, sim, porque eu gosto de ver o resultado mais rápido. Algumas pessoas preferem turma, eu não vou ficar aqui forçando nada a ninguém, não acho que cada um vale no seu processo individual. Eu adoro aulas online que a gente pode estudar no conforto de casa, tem ainda muita personalização nas redações, então eu acho que vale muito a pena. Legal. Tem limite de vezes para refazer o teste? Quanto que custa cada prova? Esse é o limite. Quanto dinheiro tem no seu bolso? Boa noite, meu nível de inglês intermediário entre final B1, great. Se eu estudar no Canadá por 6 meses, consigo chegar a um nível avançado para conseguir um CLB9 no IELTS? Olha, eu acho que vale, estudando, se dedicando, você estaria, tipo, 1 ou 2 níveis de proficiência diferentes. Se estiver no Canadá, você já vai estar aqui, né? Sendo que você não fica falando português o tempo inteiro aqui, você vai estar melhorando. A gente já teve alunos que melhoraram muito, já tive alunos em turma que eu lembro que melhoraram bastante rápido. Então, eu não gosto de dizer para ninguém não. Tem que tentar, não desista. Vai depender também da sua dedicação, Exactly. né? De quando eu já vi, pessoal, sem brincadeira, eu já vi gente. Uma outra dica que talvez eu poderia dar, não sou professor de inglês, como a nossa querida Maria, mas assim, baseado na minha experiência, não coloque tanta pressão em cima de você. Exactly. Eu já vi gente passar 1 ano aqui no Canadá estudando inglês e não conseguiu desenvolver esse inglês, porque colocou tanta pressão em cima. Então, não deixe o seu marido ou sua esposa, se por caso de colocar tanta pressão, relaxe e vá aprendendo ali que você vai conseguir, numa boa, né, aprender essa língua, tá certo? Eu costumo dizer que o inglês é muito mais simples do que o português. Sim, tem muito menos conjugações. Você estudou português já? Eu comprei um livro de gramática, até hoje não tem os condicionais. É muito difícil. O Brasil é português é 100 vezes mais difícil que o inglês. Português é complicado. Mas e que você abordou agora é uma coisa muito importante, que eu até falo muito com meus alunos sobre aquela ansiedade, né? Numa turma, o professor não tem como te ajudar, como te mimar, como te cuidar. Agora, em turma particular, a pessoa se desabafa, fala sobre os seus desafios. Acaba virando um pouquinho psicólogo também, né? Não sou professor de inglês, psicólogo que às vezes vale mais do que o professor. Mas acontece, é natural, faz parte do processo, porque eu entendo que é frustrante, gera uma ansiedade, então a gente tem que controlar essa ansiedade com muito carinho para a gente poder ir o melhor possível na prova. Com certeza. Então vamos lá, pessoal. Quer ler lá em cima? Minha esposa não fala inglês, isso poderia dificultar nossa imigração, como eu tenho conceito no... Depende do processo de imigração que você aí procura o pessoal da IMI Canadá, tá legal, pessoal? Para eles fazerem essa análise, nem eu nem a Maria somos consultores de imigração, tá legal? O pessoal da IMI Canadá que pode ajudar vocês. Então é o contact, igual ali o da IMI Canadá, igual da Maria, você consegue botar aí pra gente, por favor? É contact, @imi-canadá.com. Vai aparecer na tela para vocês aí. Tá Ícaro Rezende, é verdade que para o Express Entry tem nota de corte do IELTS. Precisa no mínimo CLB 7 para abrir o seu perfil, tá? Mas a pontuação, você ganha pontos, aí quanto mais você tira na prova, você ganha mais pontos. Mas o mínimo para abrir seu perfil é o CLB 7, que seria um 6 em tudo, que seria o B2 na prova, entre B1 e B2. Eu diria mais puxando para B2, Upper Intermediate. Legal. Nossa, estou indo no escritório de vocês amanhã. Ótimo, Mário. Bem-vindo. Isso mesmo. Temos Vancouver, Toronto e diversos locais do Brasil. Entra no site da 3R, 3Rintercâmbio.com e veja aí perto de você. Tem algumas perguntas sobre o IELTS. Como funcionam suas aulas do METS? Eu não sei se a gente já respondeu.
como mencionei, são via Skype. São via Skype. Foi. Na verdade, eu dou as aulas online e eu também tenho uma equipe de professores canadenses que me ajudam também. Por mais que eu queria trabalhar 24 horas por dia, eu tenho uma equipe maravilhosa que nos ajuda e eu também vejo todas as redações. Então, foi muito feliz. Olha, quando indico as pessoas, eu também depois eu peço feedback de quem fez aula. Não sei se você sabe, mas a gente tivemos diversos feedbacks positivos da sua equipe. Não só da Maria, mas dos professores que dão aula com ela. A gente teve bastante feedback positivo. Seleciono com muito cuidado para serem realmente qualificados e que saibam no IELTS mesmo. É importante isso. E eu também fico enxerido. Eu fico com mão na massa o tempo inteiro querendo ver as redações. IELTS ou CELP, qual o melhor? A gente conversou um pouquinho sobre isso, Matheus. Veja o vídeo de novo. Depende muito do perfil. O Matheus deve ter feito a pergunta anteriormente. Tá. Agora eu sugiro o IELTS, mas depende muito do Depende muito do perfil da pessoa. Tenta entender como é que funciona e como é que funciona o outro. Faça aqueles provas de graça no site. Não custa nada, né? Aí você já vai ter uma ideia melhor qual que você adequa melhor. Quanto tempo... se a gente puder também, quanto tempo é aconselhável o preparo antes da prova? Acho que depende muito do... 3 meses seria confortável, tá, gente? 3 meses já daria você tempo para estudar sendo 1 vez, 2 vezes por semana, para absorver o material. 1 mês é bem corrido, porque, cara, 1 mês é rápido. Vai rápido, você tem outros compromissos, vamos ser realísticos. Quanto tempo você vai poder realmente se dedicar por dia? 30 minutos? 1 hora cada outro dia? Pediu desculpa a vocês, pessoal. Vocês devem estar vendo que a gente está olhando para cima, porque as perguntas de vocês estão aparecendo ali em cima. E a câmera está aqui embaixo. Então a gente está parecendo uns malucos assim, olhando para cima. Desculpa, tá, pessoal? Mas é para a gente poder ler as perguntas de vocês. Boa noite. 6.0 seria uma boa nota para aplicar para o pior. 6.5 seria equivalente. Overall 6.5. Depende da nota que você tiraria no listening. Eu acho que aí tem que ser IB Canadá para te responder, porque vai depender de uma série de outros fatores. Vai depender de... Eu vejo como a pessoa da IB Canadá faz, eles levam em consideração toda a vida da pessoa e no final eles falam, olha, com toda a sua vida você teria que tirar um CLB tanto. Sim. Né? Então, isso pode variar bastante. O CLB, né? 6.5 que ele mencionou seria entre CLB 7 e CLB 8, dependendo da nota que tirou no listening. É um bom CLB, né? Mas vai depender da sua... Já começou a abrir o perfil, mas agora depende do perfil. Fala com a Celina. Vamos fazer uma última pergunta aí? O nível de dificuldade do IELTS é próximo do nível de dificuldade do FCE. Agora, são diferentes provas, que o FCE é uma prova que comprova que você tem nível de B2 de proficiência. Ou você passa ou não, tem grade A ou B. Agora, o IELTS não é que você não passa ou não passa. Tem um band score entre 0 e 9. É uma prova que não é uma coisa que você deixa no currículo. Pode até mencionar, mas vai vencer em 2 anos. O FCE, equivalente ao nível B2 de proficiência, que seria equivalente ao overall 6.5 no IELTS, para você ter uma ideia, tá? Comparativo. Mas o FCE não é uma coisa, não é um grade. Ou você passa ou não no FCE. Agora o IELTS não é assim. Aqui no Canadá ele não é. Existem alguns colleges que aceitam, tá? O FCE. É que, assim, de novo, o pessoal aqui dentro, se você pensou em Canadá, a gente tenta dar um foco no IELTS. De novo, não ganhamos nada com isso, comissão de ninguém, British Council, nem ninguém, mas é que, assim, é uma prova que vai servir para 2 coisas. Se você já fez o FCE ano passado e você entende, ele é mais fácil, porque... E me diz se você concorda com isso, Maria. Geralmente a pessoa tende, numa segunda vez que ela faz o teste, ter uma nota mais alta. Porque ela já está mais calma, ela já fez aquilo uma vez e tal. Realmente o que você faz pela segunda vez, você tende a fazer melhor, né? Então, se você... Por isso até esse pensamento que eu tenho muito, faz o IELTS, porque se você vai fazer um college, daqui a pouco você vai tentar um IELTS de novo para uma imigração, provavelmente você teria uma nota melhor do que se você estivesse fazendo pela primeira vez, né? Então tem muito essa coisa do relativo. Para quem estiver no Brasil e faz curso, e já fez curso, tem muitos cursos, eu já trabalhei em escola de inglês no Brasil, eles dão aula do FCE, o CAE. O FCE seria como Academic IELTS em termos de proficiência, não de formato, 6.5, e o CAE, que seria um nível acima, seria o CLB 9. Para você ter uma ideia, já com uma comparação. Muitíssimo obrigado, dona Maria. Obrigada. Já combinamos de novo para você vir aqui. Sim, a gente manda suas perguntas, a gente pode pensar em outras ideias bacanas para vocês.
Entre em contato. Desculpa que tinha Ó, tá aqui os contatos da nossa querida Maria, tá legal? englishforcanada.com, né? contact@englishforcanada.com, tá legal? Como eu falei desde o início, e também a mesma coisa, pessoal, eu indico ela porque eu acredito no trabalho dela. Obrigada. Não ganho um centavo por isso. Eu falo para os meus clientes assim, eu falo tão bem dela, eu falo, olha, não precisa dizer que foi eu que indiquei você, é porque realmente eu acredito no trabalho. Como diríamos aqui no Canadá, o real deal, uma pessoa que é formada aqui, já deu aulas aqui, entende o formato canadense, então é uma pessoa que eu acredito bastante, tá legal? Prazer sempre tê-la aqui. Eu sou bem sincera, gente, eu não gosto de vender segredos, manchetes, nada de mentira, eu faço as avaliações, eu vejo realmente como que você está para a gente criar um plano verdadeiro. A Maria é do nosso time, é nua e crua, a gente está aqui para ajudar vocês e passa por isso falar a verdade. Porque também. Mentiras não ajudam, a pessoa fica, poxa, mas falou isso, eu ia tirar um 7 e não tirei. Não é assim, a gente tem que ser sincero para ajudar, tá bom? Isso aí. E pessoal, 3RA está fazendo aí um aulão gratuito, tá legal? Para vocês terem um entendimento do que é o IELTS, né? Tal, dia 1º de junho, no sábado, para quem está aí em Toronto, é presencial, não vai ser transmitida, de 9h30 da manhã às 4h30 da tarde, tá certo? No campus novo da Escola Quest, no 432 Church Street, Toronto. Vai estar o pessoal da 3RA, da M Canadá, da Centennial, da Quest, tá? Para tirar dúvidas de vocês, tá? De novo, não esqueçam, pessoal, 3RA tem consultoria educacional gratuita hoje em dia, tá legal? Você tem a opção de fazer uma consultoria comigo e com mais um outro profissional que você paga um valor, ou você pode fazer gratuita com diversos outros profissionais dentro da 3RA. Vai ser um prazer ajudar vocês a vir para o Canadá ou ficar no Canadá se você já tiver. Uma coisa aqui. Que eu sempre falo também, que eu gosto de indicar você e a Celina também para seus trabalhos, serviços, que são honestos. Vocês são verdadeiros. Eu gosto disso. Não mentem mentiras, que vocês sabem que eu costumo dizer assim, eu sou um novo imigrante, Maria. Entendeu? Então, assim, eu lido muito com a vida dos meus clientes como se eu gostaria que lidassem com a minha. Certo? Então, assim, de maneira alguma, eu vou por questões financeiras, comissão, isso, aquilo, outro, falar uma coisa que eu acho que não é legal. Certo? Eu acho que foi assim que a 3RA e a M Canadá e a English for Canada cresceram, né? Baseado, na verdade, tratando seus clientes dessa maneira, tá legal? Pessoal, o contato da 3RA tá aí, ó, info@3ra.ca. Entre em contato com a gente, envie um e-mail pra gente dizendo, eu quero fazer um college no Canadá e tudo mais. Você vai receber um e-mail com diversas informações. Lá dentro tem informações importantes, vai falar de como é que funciona o visto de trabalho para quem vem estudar, filho em escola, quem tem filho em idade escolar, né? Tudo isso, tá legal? Se organizem e venham. Estão aqui no Canadá, galera, né? Alguns estão, alguns não estão, né? Oba, ok. Grande então, abraço, tá bom, um abraço a todos e uma ótima noite, pessoal. Tchau.